Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total na tua vida, família, negócios, projetos, que o Espírito Santo esteja guiando todas as coisas da nossa vida. Consagramos esse dia ao Espírito Santo. Pedimos a bênção do Senhor, a sabedoria dele, que ele nos direcione no dia de hoje, que ele nos dê sabedoria sobrenatural e avanço para a honra e glória do nome de Jesus. Deus te abençoe, que alegria poder estar aqui junto com você, compartilhando uma palavra e no final fazendo uma oração em favor da sua vida. Estamos no 4º dia do nosso propósito, 21 dias para transformar a sua vida. E eu creio em milagres, eu creio no favor de Deus. Hoje eu quero compartilhar um testemunho com você, um testemunho que eu recebi do Fábio. E o Fábio escreveu assim: em 2021, meu pai foi diagnosticado com câncer de palato, céu da boca. Mas Deus é grande. Após a cirurgia, 21 dias internado entre UTI, diversas sessões de químio e rádio, havia dúvida se ele voltaria a falar ou não. Nesse período, conheci o Senhor e as orações, graças a um compartilhamento de um amigo. Passei a acompanhar as orações das 6 e das 18, e hoje estou aqui para agradecer a Deus, em primeiro lugar, e também ao Senhor e a toda a equipe pelas orações, pela saúde do meu pai. Ontem, meu pai retornou ao oncologista para saber o resultado dos exames, e para nossa alegria, ele não tem mais resquícios do câncer. Ele foi curado. Deus é maravilhoso. Obrigado. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Só temos que agradecer ao Senhor pela sua fidelidade. Deus é fiel. É Deus de milagres. Você pode glorificar a Deus. E nesses 21 dias de transformação de vida, você vai ver muita mudança aí acontecendo. Você vai ver muita movimentação divina no teu caminho. Por isso, eu quero mais uma vez lhe lembrar a não quebrar o propósito. Nós estamos às 6 e às 18 horas. Nesses 21 dias de transformação, eu creio em nome de Jesus que nós veremos milagres. Mas vai muito de você não se deixar distrair, não se deixar desanimar no meio desse propósito, no meio desses 21 dias. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 2, do verso 10 em diante, diz assim: porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. O Espírito Santo está na sua vida, para que ele possa revelar coisas a você. O Espírito Santo nos revela. Eu tenho tido algumas experiências com Deus, já fazem mais ou menos uns 45 dias, que antes de eu finalizar algo, seja uma negociação, seja uma decisão importante, um dia antes, eu já sinto Deus falar comigo e mudar o meu coração em relação àquela decisão, em relação ao negócio que eu estou prestes a fazer. Sabe, eu tenho recebido esse direcionamento de Deus e tenho compreendido que o Espírito Santo, ele fala conosco e quanto mais intimidade nós desenvolvemos na nossa caminhada com o Espírito Santo, você vai
entendendo com mais clareza o que Ele quer para você e o que Ele não quer para você. E eu tenho entendido isso da parte do Senhor, sabe? Estou prestes a fazer algo, estou prestes a tomar uma decisão e o Senhor tem falado comigo. Ele tem falado comigo, me dando as instruções certas, me direcionando ao que fazer, ao que não fazer. Se você desenvolver uma caminhada de aprendizado, tentando entender o que Deus está querendo falar com você, certamente você vai conseguir discernir logo, logo o que vem do Senhor e o que não vem. Por exemplo, você tem um terreno para olhar para comprar. Aí você coloca em oração, que daqui a 2, 3 dias você vai lá olhar aquele terreno e você começa a orar: Senhor, se esse negócio for para mim, então que dê tudo certo. E você começa a orar, você embrulha essa decisão em oração. Tenho certeza que 24 horas antes, ou até mesmo algumas horas antes de você fechar com aquele terreno, você vai ter ou a alegria e vontade de fechar aquele negócio, ou vai lhe sair toda a vontade de comprar. Ou ela vai diminuir para menos da metade. E isso já vai ser um sinal de Deus para você, de que você não deve dar prosseguimento a esse negócio. Isso tem acontecido comigo. Às vezes estou animado, sabe, para fechar um negócio, estou animado para resolver algo, para tomar uma decisão. Quando chega 24 horas antes, me sai 70%, 80% do desejo que eu tinha. E eu entendo que isso é Deus. Eu entendo que isso é Deus, porque o homem natural, o homem da carne, ele quer fazer negócio aqui porque já está pensando ali na frente em fazer um outro negócio. É assim, o homem natural é assim. Mas o homem espiritual discerne as coisas por causa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Hoje, toda decisão que eu vou tomar, eu embrulho ela em oração. Esses dias eu estava conversando com um amigo, nós estávamos conversando sobre uma determinada situação e eu fiquei empolgado com a ideia, fiquei empolgado com, sabe, o projeto dele, que eu poderia entrar junto no projeto. E à medida que a gente estava conversando, empolgado, sabe, chegou um momento da conversa ali que de 100% de empolgação que eu estava, caiu para 20%. Assim, foi uma coisa louca, estava lá em cima de empolgado e desceu lá para baixo. Aí eu entendi, o Espírito Santo não quer que eu entre nisso. O Espírito Santo não quer que eu me mova nisso. Você tem que entender isso. Quando as coisas são de Deus para você, sabe, o Espírito Santo lhe move, ele lhe impulsiona, ele lhe leva e você tem um prazer naquilo, uma alegria naquilo, mas quando não for de Deus, ele vai tirar totalmente o desejo do seu coração. E sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele revela coisas que você não viu ainda. Você está orando, e aí vem o que nós desenvolvemos na nossa caminhada. Porque é isso que eu tenho feito, eu tenho desenvolvido na minha caminhada com Deus um ouvido para ouvir a Deus. Então eu entendo, sabe, quando Deus está querendo falar comigo. Eu entendo quando Deus está querendo me direcionar a mudar de foco. Quando Deus está dizendo para mim, entra com tudo nisso, porque eu estou nesse negócio. Sabe, e até alguns medos que vêm e que não são de Deus, mas que muitas vezes somos atormentados pelo medo. O medo, sabe, de uma coisa virar ao contrário, o medo de que você pode estar gastando a sua energia em um lugar errado, estar desperdiçando o seu tempo com pessoas erradas, e daí você pensa, será que eu continuo com isso? Será que eu sigo firme ou eu retrocedo? E de repente vem o Espírito Santo até você e lhe dá uma coragem, lhe dá uma ousadia. Sabe por quê? Porque ele está confirmando. Ele está confirmando com você que você deve permanecer firme ali, naquele caminho, naquele propósito. Então existem as duas coisas.
Quando Deus tira a empolgação de nós em relação a algo, certo? E quando Deus, Ele dá uma coragem para você, Ele dá uma força. É por isso que Davi disse que com Deus, com meu Deus, ele dizia, com meu Deus eu salto muralhas. Com meu Deus eu salto muralhas. Por quê? Porque o Espírito Santo em nós, ele nos dá uma confiança tão gigante, tão poderosa, sabe, que você passa a não ter medo daquilo. Você não tem medo, sabe, de continuar naquele caminho, você não tem medo de fazer aquele negócio, você vai para frente. Você vai para frente, você resolve, você toma a decisão, você diz, não, mas vai dar certo. Por quê? Porque o Espírito Santo está nutrindo você, com aquele sentimento, com aquela força, sabe? O Espírito Santo está colocando as coisas em você. E eu sempre pedi a Deus, sabe? Eu sempre pedi a Deus para Ele colocar paz no meu coração em coisas que eu não tinha paz. Eu sempre pedi a Deus, eu disse, Senhor, se a paz de Deus guarda a nossa mente e o nosso coração, quero ter paz. Quero ter paz no lugar que eu estou, eu quero ter alegria no lugar que eu estou, eu quero desfrutar no lugar que o Senhor me colocou. E o tempo vai passando, sabe? E a gente pensa que aquela oração não foi ouvida. Mas uma coisa que eu tenho buscado da parte de Deus, sabe? É realmente contemplar todas as respostas das minhas orações. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, eu quero ter a colheita de tudo que eu tenho semeado em oração. Eu quero ter a colheita de cada oração feita, de cada pedido, de cada clamor, de cada dia que eu dobrei meu joelho, de cada momento que eu estava a sós com o Senhor, e eu falei com o Senhor. E as coisas têm se encaixado dentro do meu coração, sabe? Coisas que não se encaixava, começaram a se encaixar, coisas que não eram de Deus, Deus está tirando do meu caminho, está revertendo coisas no meu coração, e isso Ele não faz só em mim, Ele faz em você. Você precisa começar a dar ouvidos ao Espírito Santo que habita na sua vida. É por isso que eu falei, é tempo de nós desenvolvermos um ouvido para ouvir a Deus, para que você comece a perceber como que Deus fala com você, como que o Espírito Santo, ele vai comunicando a verdade dele a você. Amém? E é assim que Deus faz as coisas. É desse jeito que Deus faz as coisas. Nós precisamos que o Espírito Santo entre nos detalhes do que é verdade para você e do que é laço. E ele pode, sabe, responder nos detalhes o que é verdade para você e o que não é. Deus responde nos detalhes. Ele é um Deus que, sabe, sempre acerta o alvo. E eu tenho entendido de Deus que Deus é tão perfeito, Ele é tão maravilhoso, que Ele não deixa nada encoberto. O Espírito Santo revela toda a verdade. O Espírito Santo revela toda a verdade de quem está próximo de você e daqueles que estão longe também de você. Inclusive, eu tenho notado nesses últimos tempos que o Senhor tem inclusive me mostrado o que pode dar de errado em determinadas situações. E isso é o próprio trabalhar do Espírito Santo. Tenho tido uma visão mais apurada do que pode virar um problema. E isso já é um alerta para mim por dois motivos. Primeiro, para que eu interceda antes de acontecer, certo? Porque Deus faz isso com a gente. Você sabe que uma coisa vai dar problema. Daí o Senhor já te levanta como um sentinela de intercessão. E eu já estou orando por algumas coisas. E a segunda coisa, você já tem que tomar decisões preventivas. O que são decisões preventivas que o Espírito Santo move dentro de nós? Você já começar a cortar certos laços, certo? Cortar certos laços e se afastar para ver as coisas com a ótica de Deus. Porque com a sua ótica você não enxerga, sabe? Com os olhos humanos, com o natural,
o que você consegue fazer são previsões naturais, certo? Baseado em dados, baseados na personalidade das pessoas. Agora, quando você tem os olhos do Espírito, é diferente. Nos olhos do Espírito, você começa a ver o que é. A verdade vem, porque o Espírito Santo, ele revela a real intenção. Ele revela o que de fato está lá dentro, sabe, no interior do coraçãozinho. O Espírito Santo revela, ele mostra. Toda a verdade é ministrada a você. Deus não deixa nada oculto. Ele traz toda a verdade, ele traz toda a revelação a nós. Até peço desculpa para você por ter entrado num tema até um pouco profundo aqui, mas eu sei que você me entendeu. O Espírito Santo, ele é maravilhoso e ele vai revelar toda a vontade de Deus para você. Por isso, ande com o Espírito Santo. Caminhe cada vez mais próximo com o Espírito Santo. Chame ele para ser participante do teu dia. Diga para ele, Espírito Santo, me guia, me direciona. A Bíblia diz que ele é o nosso ajudador, ele é o Paracletos, enviado pelo Senhor Jesus para nos ajudar. Amém? Podemos confiar nele e ele nos direcionará. Eu deixo essa instrução ao teu coração, amém? E quero agora compartilhar com você o Salmo 91 e lhe convidar. No dia 14 e 15, agora, a semana que vem, eu terei um seminário de intercessão profético. Dentro desse seminário, nós vamos nos aprofundar nos temas da intercessão, aonde Deus vai levantar você para ser um intercessor poderoso em favor da tua casa e em favor da tua família. Nesse tempo, Deus está levantando guerreiros de oração, pessoas que veem o que outros não veem, pessoas que oram por coisas que o Espírito Santo está ministrando aqui dentro do coração. Tem coisas que Deus te revela, você nem sabe o que fazer com aquela revelação. É por isso que eu quero lhe ensinar a se tornar um intercessor, para que você aprenda a ter resposta daquilo que o Senhor fala, daquilo que o Senhor revela dentro de você. Se você quer participar desse seminário, tem um link aqui na descrição desse vídeo. Você pode ir direto no meu site, que também está o link aqui na descrição, ou você pode ir direto na academia aqui no Global, certo? E ali você clica para poder participar desse seminário, que é o seminário de intercessão profética. Você não vai se arrepender, vão ser 2 dias com convidados ilustres, certo? Vou trazer algumas ministrações aqui muito especiais que vai te abençoar. E depois desses 2 dias de intercessão, a sua visão sobre oração vai mudar. A sua visão sobre oração vai mudar. E se tem já intercessores que estão me ouvindo aqui, não, eu já sou intercessor, então vem buscar um fortalecimento para você, certo? Então eu te espero, se torne aluno da academia aqui no Global e participe desse seminário. É gratuito para quem é aluno. Eu não quero ser aluno, quero só participar. Entre em contato com a minha equipe e conversa com eles, tá bom? Eles vão lhe dar o norte em nome de Jesus. E lembrando que hoje tem aula na academia aqui no Global, às 20 horas da noite. Tá? Então hoje à noite tem, inclusive hoje à noite nós vamos encerrar um módulo. Tá? Então hoje à noite a gente encerra um dos módulos, que é o módulo de ouvir a voz de Deus. Então hoje à noite não perca, tá bom? E também quero agradecer a todos os meus parceiros que têm nos ajudado em oração e também nos ajudado na televisão. Gratidão pela vida de vocês. Juntos estamos fazendo uma missão nobre, que é pregar o Evangelho a milhares e milhares de pessoas através da televisão. Não é fácil, tá? Deus sabe que não é fácil. Deus sabe o quanto me esmero, o quanto temos trabalhado, e não apenas trabalhado apenas para gravar os programas da televisão, mas também trabalhado para poder manter, né? Temos trabalhado para poder manter os nossos programas de televisão. Não é mantido pela igreja, é mantido parte pelos meus parceiros e parte é mantido por mim, certo? E Deus tem me dado uma graça, tem me abençoado em várias áreas e eu posso fazer isso, certo? Mas é desafiador, preciso das orações de vocês. Não esqueça de orar por nós, ok? E domingo agora, só dando essa lembrança para vocês, esse lembrete,
Domingo agora nós vamos começar 7 ministrações sobre o reino de Deus, certo? Eu vou ministrar sobre o reino de Deus, é esse assunto que anda borbulhando dentro de mim, e eu vou ministrar 7 domingos sobre o reino de Deus. Amém? E 15 minutos antes de começar o culto, nesse domingo, eu vou orar pelos doentes. Certo? Deus falou para mim de fazer 3 domingos, eu fiz, foi maravilhoso, e eu decidi continuar orando pelos doentes. 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos ungir os doentes e vamos impor as mãos. Vai ser incrível. Amém? Nesse domingo, 9 horas da manhã, então tem que chegar 15 minutos antes. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Salmos 91 diz assim: enquanto eu declaro aqui, coloca nos comentários seu pedido de oração, coloca aí a tua necessidade, inclusive a necessidade do dia de hoje, coloca aí nos comentários a tua necessidade do dia de hoje, amém? E compartilha com 7 pessoas, não seja egoísta, compartilha com 7 pessoas, não tenha vergonha, compartilha com 7 pessoas. Amém? E escreve aqui nos comentários: o Espírito Santo me mostrará tudo. Escreve aí: o Espírito Santo me mostrará tudo. Glória a Deus. Amém? O Espírito Santo te mostrará tudo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Tem uma pessoa que está me ouvindo aí e que está dependendo de um processo cair para que ele venha se candidatar a um cargo público. Isso vai dar certo, porque faz parte do propósito que Deus tem na tua vida. Essa é a palavra que Ele mandou dizer a você, seja você quem for aí que está me ouvindo. Amém? Eu libero essa palavra sobre a tua vida, seja você quem for. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Já colocou aí teu pedido de oração nos comentários? Deus me mostrou uma mulher grávida e essa mulher tem sonhado com outros bebês. E não te preocupa, o que Deus está dizendo para você é que novas coisas estão surgindo na sua vida. Amém? Novas coisas estão surgindo na sua vida e pode haver mudanças. Pode haver mudanças muito significativas, mas o Senhor está no controle de todas as coisas e vai lhe dar vitória naquilo que você está orando. Amém? Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar, no nome de Jesus Cristo. Lembrando a todos que às 9 da manhã de hoje, eu vou trazer um tema até muito importante hoje, viu? Às 9 da manhã. E depois às 18 horas estaremos juntos. Você não vai quebrar o propósito. Amém? Estamos no 4º dia pela transformação. Não deixa o diabo, sabe, colocar empecilho no teu caminho para te atrapalhar na oração, não. Você fez um propósito. 21 dias e você vai ter resposta disso. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus que você vai ter resposta? Então não para. Não para em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu oro agora apresentando a vida de cada pessoa que está orando junto comigo diante de Ti. Eu oro, Senhor, pelas famílias.
Eu oro pelas crianças, eu oro pelos bebezinhos, para que a bênção do Senhor esteja sobre essa casa. Meu Deus, que toda agitação, que todo tipo de ataque à mente das crianças, todo tipo de perturbação, de enfermidade, renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Eu quero profetizar sobre as crianças, que vão se levantar como intercessores também na sua casa, na sua família. O Senhor vai trazer avivamento dentro do lar. O Senhor vai levantar crianças para orar, inclusive orar na madrugada, orar, Senhor, quando despertarem, antes de dormirem. O Senhor vai levantar muitas crianças como intercessores das suas casas, das suas famílias. No nome de Jesus, Senhor, cubra essa família com o teu precioso sangue. Que o dia de hoje seja um dia abençoado, um dia guiado pelo Espírito Santo, um dia onde certamente já vencemos. Em o nome de Jesus Cristo, está por terra todo tipo de ataque do inimigo, está por terra todo tipo de levante, e nós declaramos: Deus é maior na nossa vida. O Senhor está na nossa frente. Iremos viver oportunidades incríveis no dia de hoje. Romperemos e avançaremos para a glória de Deus. Te pedimos perdão, Jesus, por toda vez que não ouvimos o Espírito Santo. Te pedimos perdão por toda vez que não conseguimos reconhecer o que o Senhor estava nos direcionando, nos falando, nos guiando. Senhor, nos perdoa. E nós te pedimos, guia-nos sempre na tua vontade. Espírito Santo, fala conosco. Que o dia de hoje seja um dia marcado por experiências com Deus. Um dia marcado com a voz do Espírito Santo. Fala conosco na tua palavra. Direciona-nos, guia as nossas decisões. E no nome de Jesus eu oro agora para que toda depressão, todo abatimento de alma, renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Tira todo aperto no peito, tira toda angústia, tira, Senhor, tudo aquilo que traz pressão para essa pessoa e que ela seja livre agora, que seja removido o jugo espiritual. Eu oro para que haja saúde também, todo aquele que está doente, que seja curado em nome de Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo as dores no corpo, as dores no joelho, as dores nas juntas, renda-se a Jesus Cristo. E eu apresento todos os pedidos de oração agora ao Senhor. E eu peço em nome de Jesus um milagre para a tua vida. Amém e amém. Deus seja louvado. Que teu dia seja um dia abençoado. Jesus te ama. E eu quero dizer que nós também. Você é muito importante. Você é um príncipe, uma princesa de Deus. Amém? Nunca esqueça. Jesus morreu por você. Você é importante para Deus e Ele nunca vai deixar de ouvir suas orações. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total, completa na tua casa, nos teus negócios, nos teus projetos, o Senhor à frente de todas as coisas. Também oramos pela transformação da nossa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, que a nossa família possa ser uma família de Deus, uma família com harmonia, uma família com paz, uma família alegre, uma família saudável, uma família debaixo do favor divino. Que possamos declarar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, encha-nos de sabedoria, ajude-nos a ver as coisas com clareza. Quebramos agora no nome de Jesus todo tipo de inveja, de maldade, de difamação, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária. Declaramos que nós e toda a nossa casa estamos cercados pela bondade divina. Sim, o Senhor está nos protegendo, guardando a nossa entrada
e a nossa saída. E tudo aquilo, Senhor, forjado contra nós, forjado, Senhor, contra o teu propósito, seja quebrado em nome de Jesus. Por isso, cancelamos espíritos de acidente, de morte e declaramos: o Senhor é Deus na nossa vida. O Senhor é o Deus da nossa casa. Levantamos o nome de Jesus Cristo como uma bandeira na nossa vida. Não nos envergonhamos do nome dele, cremos nele e declaramos: ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Deus te abençoe, a ti e a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você hoje. Que o Espírito de Deus encha teu coração. Entrou alguém enlutado aqui nessa oração hoje. O Senhor me falou isso quando eu estava começando a orar hoje, que ia entrar pessoas com o coração enlutado. O Espírito do Senhor vai consolar você e vai trazer tranquilidade. O Senhor vai trazer a paz que guarda a mente, que guarda o coração, teus pensamentos. A paz de Jesus vai cobrir você completamente, em nome de Jesus. Amém? O Senhor também me mostrou uma pessoa coberta de alergia, até nas orelhas alergia. E eu quero declarar saúde sobre você, seja você quem for ou alguém da tua casa. Eu quero declarar saúde agora total e completa. Jesus Cristo dá saúde, Jesus Cristo cura. Coloque a sua fé nele e eu oro para que você receba a saúde total e completa, que toda alergia renda-se a Jesus Cristo e ao poder de Jesus Cristo. Deus me deu uma palavra e essa palavra, ela é muito, eu posso dizer, pontual. Esses dias teve um país, não sei se você viu, onde um lugar foi atingido e a estrutura desse lugar comprometeu e várias pessoas acabaram perdendo a vida e, enfim. E quando eu vi toda aquela tristeza que aquelas pessoas estavam passando, Deus moveu meu coração a orar e ao mesmo tempo me veio essa palavra. Eclesiastes capítulo 7:2, é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois esta é o fim de todos os homens e os vivos levarão isso a sério. A Bíblia nos diz que é melhor ir à casa onde as pessoas estão de luto, estão chorando, do que ir à casa onde há festa, onde há banquete, som alto. Daí você pergunta, mas por quê? Porque quando você vai num velório, quando você está com pessoas enlutadas, você vê ali a brevidade da vida. Você considera a vida um pouco mais. Ainda que depois você sai dali e esquece tudo que pensou, mas a Bíblia diz que a sabedoria reside em você discernir a brevidade da vida, em você entender que seus erros e seus acertos importam aqui nessa terra. E quando você vê a brevidade da vida, você vê que você tem apenas um tempo aqui nessa terra, você considera e reconsidera seus caminhos. E existem algumas reflexões que eu queria compartilhar com vocês. A primeira delas é, podemos fazer muitos planos, mas Deus é quem realmente sabe se esses planos vão acontecer ou se não vão acontecer. Quantas pessoas que morrem em tragédias ou que saem de casa para ir trabalhar como um dia normal e não retornam. Pessoas que estavam indo viajar e no meio do percurso tiveram um problema e não conseguiram terminar a sua viagem. Então, nós fazemos planos, mas nem sempre esses planos acontecem. É por isso que isso é uma reflexão que nós temos que ter na vida. Você faz planos, mas quem faz eles acontecer é Deus. Isso só mostra que a nossa dependência de Deus tem que ser cada vez maior. Devemos depender dele. Essa
essa passagem ela nos fala que quando você está na casa do luto, você reflete até sobre os seus planos. E a gente começa a ver que tem planos que não têm o objetivo, sabe, de Deus na nossa vida. A gente começa a tirar coisas que eram supérfluas, coisas que não faziam diferença, coisas que, sabe, tanto faz, tanto fez, porque você vê que a vida é breve. Então você começa a confiar muito mais em Deus, entendendo que os planos só acontecerão se Deus permitir. Então devemos confiar nos planos de Deus. A segunda coisa, a melhor maneira de viver essa vida é sempre estar pronto para deixar ela. Será que se hoje nós deixarmos a nossa vida, nós vamos deixar problemas para a nossa família ou nós vamos deixar um legado de caráter, de fé, de esperança? Porque às vezes a gente corre tanto para resolver os problemas financeiros, corre tanto para resolver os problemas na empresa, corre tanto, sabe, para realizar projetos, mas esquece muitas vezes de resolver o casamento, de conversar com os filhos, de alinhar com os filhos os problemas que estão acontecendo, esquece das pendências financeiras, esquece de resolver o problema com o irmão de sangue, com pai, com mãe, com filho. Enfim, será que estamos prontos para deixar essa vida? Se o Senhor nos chamasse hoje, será que estaríamos prontos ou nós deixaríamos assim um rastro, uma cola de problemas para os outros? Nós temos que ter uma vida muito alinhada com Deus. Não sabemos o dia da nossa partida, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos, eu não sei. Mas nós precisamos ter uma vida ajustada com Deus. Se você está afastado do Senhor, volta para o Senhor. Se você, sabe, está com pendências na vida graves, você tem que resolver. Tem gente que não se importa, né? Vai vivendo um dia após o outro e não se importa com o que os outros pensam, e não se importa com o que os outros falam, e não resolve nada dentro de casa, não resolve nada dos problemas que tem que resolver, e vai deixando a vida cada vez mais enroscada. Daí quando a pessoa parte, ela só deixa problema, ela só deixa um legado de tristeza. Aí você diz, mas eu não vou estar aqui. Mas Deus te colocou aqui por um propósito. E esse propósito não é só você viver, é você também cuidar das coisas que Deus colocou no teu caminho. Tua família, teu trabalho, teu propósito, teus sonhos, tua empresa, teus negócios, tuas contas em dia, sabe? Deixar tudo alinhado, tudo resolvido. Somos frágeis e não devemos viver acreditando que somos invencíveis ou intocáveis devido a qualquer um dos méritos que conquistamos até esse momento. Quando somos jovens, olhamos para a vida e pensamos que não vamos morrer, né? Por isso que você vê que geralmente o jovem ele é inconsequente, ele não se preocupa com conta, se tiver que parcelar em 25, 30 anos, ele não se preocupa com isso, ele quer o agora, ele quer satisfazer o presente, ele esquece o futuro. E quando você vive apenas sacando do futuro para ter agora, você está esvaziando o seu futuro e pode estar ainda contraindo problemas para o futuro. Então, ter esse discernimento é muito importante. Você não é intocável, você é um ser humano. Por mais que você tenha uma vida longeva ainda pela frente, você precisa ter o discernimento que você está aqui nessa terra e quem está aqui nessa terra pode ir a qualquer momento. Então eu não posso viver de forma imprudente, eu não posso viver de forma louca, né? Porque tem gente que vive de forma, eu posso dizer assim, sem sabedoria nenhuma, vive sem sabedoria nenhuma e vive para prazer, vive para noite, vive para boemia, e isso não é o que Deus tem para a sua vida. Deus tem coisas melhores para você.
você tem que entender que você não é intocável, certo? Você não é intocável. Você tem que ser prudente na vida. Você tem que cumprir o seu propósito. Quantas pessoas nós vemos que a vida delas foi interrompida por um incidente? A vida deles, sabe, passou diante dos seus olhos por causa de uma imprudência? Às vezes não é nem por causa da sua imprudência, é por causa da imprudência de um outro, né? Um motorista que saiu da festa lá desequilibrado e acabou acidentando, um ônibus que tomba, enfim, há N situações e é por isso que nós precisamos ter cuidado da nossa vida. Somos frágeis, amém? Não somos de poder infinito. Em vez sempre de focar nos erros dos outros, vamos amá-los, para que não nos arrependamos de não ter aproveitado o nosso tempo com eles, quando poderíamos ter feito isso. Tem muita gente que eu respondo aquelas caixinhas de perguntas muitas vezes e eu fico assim impressionado, sabe? A gente até sabe, porque atende muita gente já há muitos anos, mas como as pessoas, elas têm arrependimento, sabe? De terem brigado com o pai, de terem brigado com a mãe. E esses dias eu atendi uma mulher que o marido dela faleceu, né? E ela se sentia muito culpada, porque ela achava que ela tinha que tratar melhor o marido dela que faleceu. Ou seja, depois da morte dele, veio uma dor, veio uma agonia para ela, ela começou a se culpar, porque ela escreveu para a gente que ela não foi uma boa esposa. Ela poderia ter sido, mas ela não foi uma boa esposa. E essa culpa, essa acusação na cabeça dela tomou conta da vida dela, trouxe depressão a ela, trouxe tristeza a ela. E você tem que entender que quando Deus coloca pessoas no nosso caminho, não é para a gente viver brigando. Todo mundo tem defeito, certo? Eu tenho defeito, você tem defeito, nossos pais têm defeito, nossa família tem defeito, nossos amigos têm defeito, a gente tem defeito. E se nós vivermos só, sabe, brigando, se nós vivermos só descontentes, se nós vivermos só amargurados, isso não vai ser bom para a gente. A vida é breve, Não é para você viver assim, sabe, sempre agoniado com as pessoas que estão ao seu redor. Está na hora de você perdoar, está na hora de você seguir em frente, está na hora de você deixar isso de lado. Você não pode viver assim, brigando com todo mundo. O Senhor está dando um chacoalhão em você nesse momento e está dizendo para você, não é esse o caminho que eu tenho para você. Não é isso que eu quero. Eu quero que você se acerte com as pessoas que estão próximas de você. Quando deixamos essa terra, não levamos nada conosco, nem mesmo os relacionamentos que tivemos, nossos entes queridos, enquanto estivemos aqui. Há pessoas que brigam por herança, brigam por dinheiro, brigam por trabalho, brigam por tudo que é material. Você não vai levar seu carro, você não vai levar sua casa, você não vai levar a sua conta bancária, você não vai levar sua joia, você não vai levar esse pedaço de terra que você tem. E as pessoas brigam. Quantas vezes a gente vê as pessoas brigando, sabe, por um pedaço de coisa, brigando por um pedaço de coisa. Esses dias, meus 2 filhos, um é adolescente, a outra é pequena ainda, e estavam brigando por causa de um patinete, né? Brigando por causa de um patinete, os dois. E conversei com os dois e agora comecei a orar por eles. Comecei a orar para que eles tenham paz, para que tenham harmonia entre eles. E eu disse para um deles, vocês não podem brigar por coisa material. Vocês não podem brigar por causa de um patinete. Isso aí é um pedaço de ferro. Isso é um pedaço de ferro. Vocês são irmãos. A amizade de vocês tem que estar acima desse pedaço de ferro, disse para eles. E assim tem que ser a vida da gente, né? As pessoas brigam por asneira. As pessoas brigam por terra. Esses dias eu fiquei sabendo uma briga por um boi. Sabe? Um desentendimento por causa de um boi. Um boi trouxe uma separação, trouxe uma divisão, trouxe uma guerra. Um boi, por causa de um boi.
Eu fico pensando, sabe, relacionamentos sendo desfeitos por causa de bens materiais, por causa de coisas. Isso não deveria estar na vida da gente. A gente não deveria amar mais as coisas do que as pessoas. Mas, infelizmente, o mundo que nós vivemos, que jaz no maligno, inverteu os valores. Coisas valem mais do que pessoas. É por isso que nós devemos ter o nosso coração em Deus. O único relacionamento que dura para sempre é aquele que buscamos ter com Deus aqui. E se estivermos dispostos a isso, o fato de não estarmos mais aqui marca apenas o início de uma nova vida num lugar onde estaremos com Ele por toda a eternidade. A Bíblia diz: passará céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Uma das melhores coisas na vida é você aceitar Jesus como teu Salvador, te arrepender dos teus pecados e andar com Jesus. Sabe, da minha fé eu não vou me arrepender jamais. Jamais vou me arrepender da minha fé, jamais vou me arrepender de seguir a Jesus, jamais vou deixar de amar a igreja, jamais vou deixar de amar meus irmãos, sabe? Porque é isso que a gente carrega aqui dessa terra. Nós carregamos a nossa fé, o nosso amor, porque vamos passar a eternidade ao lado de Deus. As pessoas estão lutando contra o inimigo errado. As pessoas estão lutando contra o inimigo errado. Teu inimigo maior é o diabo. Amém? Vou falar isso na live das 9 da manhã hoje. Vou fazer ao vivo a live das 9. Eu vou estar ao vivo aqui às 9 horas, mesmo sendo sábado hoje. E vou falar um pouco sobre isso. Amém? Deixa essa palavra no teu coração. Quero pedir a você que está aqui nesses 21 dias. Hoje estamos no 6º dia do propósito. Amém? Estamos no 6º dia. Quero pedir, por gentileza, que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo. E que você compartilhe com 7 pessoas agora esse vídeo. Manda aí para alguém que precisa ouvir isso. Tem alguém aí próximo de você que precisa ouvir essa palavra. Sabe? Pessoas que estão em guerra por causa de bens materiais. Famílias que estão desmoronando por causa de uma briga na justiça, por causa de... Enfim, está na hora de nós deixarmos algumas coisas para lá. Compartilhe agora, compartilhe nas suas redes sociais, manda para um filho, sabe? Você que tem vários filhos, manda para eles essa mensagem, para que eles possam refletir sobre a vida, sobre a brevidade da vida. E você que não consegue cair em si, porque às vezes a pessoa está dura de coração, não consegue cair em si, vai na casa de luto, vê o sofrimento, a dor das pessoas ali. Vai ali para você ver, como dizem em Eclesiastes, você vai ver a brevidade da vida. Quando você olhar para aquilo, você vai entender o que eu estou lhe falando aqui. Sabe, eu tô lhe falando de coisas verdadeiras, da sabedoria divina que está aqui para transformar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Então compartilha aí, manda para os teus amigos, para as pessoas próximas, nos grupos. Seja uma bênção para alguém nessa manhã. Amém? E eu tenho 2 recados importantes para vocês. O primeiro recado é que amanhã, 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto na nossa igreja. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Nesse domingo, 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos ungir os doentes e vamos orar sobre a vida de todos os doentes, impondo as mãos sobre eles, orando pela vida deles, e vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Você é nosso convidado, Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado. E o meu segundo convite é que segunda-feira agora nós vamos ter o começo do seminário de intercessão profética. E até domingo à meia-noite nós demos uma oportunidade especial para quem quer se inscrever. E gostaríamos muito que você participasse. E o link está aqui na descrição do vídeo. Pode ser pelo meu site ou na Academia Quindo Global. E se você quiser ficar um mês só na academia, fica aí, fica um mês, não tem problema, certo? Mas não perde esse seminário, se levante como um guerreiro da intercessão. Deus tem chamado muitas pessoas para a intercessão e você pode ser uma delas. Deixa Deus te conduzir, tá bom? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, e coloca aqui nos pedidos de oração, aqui nos comentários. Eu já estou chamando os comentários e pedidos de oração.
Amém? Tanto que eu peço para as pessoas colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Coloca aqui, certo? O teu desafio financeiro, o teu desafio na empresa, o teu desafio com a família, o teu desafio com pessoas, né? De repente está com um problema no casamento. Enfim, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração e nós estaremos orando. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero orar por você agora, amém? Quero orar pela tua situação, em nome de Jesus. Eu sei que Deus é poderoso para reverter situações. Deus me deu uma palavra para o Leandro Cunha. E Deus manda dizer a você, Leandro Cunha, que está abrindo as portas que você tem pedido ao Senhor. E o Senhor também está desfazendo uma nuvem de desentendimentos ao teu redor. Há uma pessoa também de sobrenome Carrijo, uma pessoa de sobrenome Carrijo, e o Senhor me disse que está vindo um tempo de abundância, mas um tempo também de grandes ajustes aonde você está. Grandes ajustes, coisas vão se movimentar muito aí, mas isso é propósito e projeto de Deus. Então confia no Senhor, porque é resposta das tuas orações. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu apresento todos os pedidos de oração a Ti. Todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários, nós colocamos diante do Senhor nesse momento e oramos pedindo uma transformação na vida dessa pessoa, que entre salvação nessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, sejam tocados pelo poder de Deus, e eu profetizo, Pai, a mudança na vida dessa pessoa, a transformação. Oro agora para que todo tipo de ataque do inimigo, para trazer discórdia, para trazer brigas, para trazer confusões, cesse completamente contra essa casa, e que venha tempos de avanço, tempos de crescimento, de mudanças extraordinárias dentro dessa casa. Oro no nome de Jesus para que toda dor que essa pessoa está sentindo, seja uma dor física ou uma dor na alma, renda-se a Jesus Cristo, que essa dor renda-se. Ele carregou nossas dores, todas as nossas dores. Estamos livres de toda dor, estamos livres de toda angústia, estamos livres de toda acusação ou condenação. Senhor, a Tua palavra diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, Pai, nós aceitamos o perdão de Deus e caminhamos em direção à luz de Deus, à luz da palavra de Deus, à luz da direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Espírito Santo, Senhor, que o Senhor possa abrir o coração de cada pessoa que está aqui nessa oração e que a sabedoria divina venha sobre ela. A sabedoria divina mostre a ela o que precisa ser resolvido, o que precisa ser ajustado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser trocado, no nome de Jesus. Senhor, traz essa transformação. Em nome de Jesus, oramos agora para que discórdia entre pais e filhos acabe. Oramos para que discórdia entre irmãos cesse completamente e que venha tempos de paz, tempos de ordem, tempos aonde o Senhor está derramando a Tua graça. Dá sabedoria para essa pessoa, Pai,
que está numa situação difícil, que está, Senhor, no meio de uma encruzilhada, não sabe o que fazer. Senhor, em nome de Jesus, dá graça, dá favor para essa pessoa. E essa pessoa que está buscando uma resposta de Deus sobre o que fazer, que inclusive pode ter corrido risco de vida nos últimos dias. Senhor, o Senhor está mostrando para ela que a vida dela depende do Senhor e não do homem. Por isso, Senhor, dá a ousadia que ela precisa quando ela sair aí desse quarto do hospital. Dá a ousadia que ela precisa para que ela se levante e se posicione naquilo que o Senhor a tem chamado. Senhor, derrame da Tua graça o Teu favor sobre cada pessoa. Ajude-a, Pai, essa pessoa que está refletindo sobre a brevidade da vida. Ajude a entender as coisas. Ajude a tomar sábias decisões. Unge a vida dela, Pai. E aquele pai que tem sido atacado, aquele que tem sido muitas vezes, Pai, alvo de ataques de um homem, de uma mulher, de uma família, no seu trabalho. Senhor, dá vitória para essa pessoa contra a perseguição, contra a inveja, contra a maldade. Fortaleça essa pessoa e nós oramos o nome de Jesus para que a transformação entre na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Jesus, a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Compartilhe essa oração com teus amigos, nos grupos que você está. Às 9 da manhã vou estar com vocês aqui e depois às 18 horas. Que Deus te abençoe, que você tenha um abençoado e um excelente dia na paz do Senhor Jesus. Até mais, gente querida.